falar do sucesso do Castelo, porque eu acho que você vai ter uma visão muito profunda sobre isso. Vocês imaginavam que ia ser esse sucesso? E depois eu quero entender o que se deve a esse sucesso estrondoso do Castelo. Qual que é a fórmula ali que depois a televisão teve dificuldades para fazer novamente ou nem fez? Isso que você está falando, Gabriel, foi muito engraçado porque em 2023, se eu não me engano, teve os... Não, antes. A primeira exposição que foi no MIS, foram 20 anos do Castelo. Então, eu me lembro dos estagiários e dos que trabalhavam na curadoria. Uma delas tinha sido até a minha aluna na faculdade. Mas, enfim, são pessoas ótimas da comunicação e tiveram a ideia de fazer a exposição no MIS, que foi um estrondoso sucesso. Por quê? Porque eles foram bem rigorosos na escolha de tudo, desde do Marcelo Jacó, que tinha uma empresa, tem uma empresa de cenografia e fez, né? E foi chamado, né? Ganhou a licitação, sei lá o que, o convite, por motivos maravilhosos, porque ele é sensacional e eles piraram. Por quê? Porque eles abriram a caixa de Pandora sem saber. Eu falo isso porque, metaforicamente, quando você abriu aquela caixa, ou seja, vou acionar todos os profissionais, ainda estavam ali, menos o Belo e o Checkmate, que faleceram nas gravações, né? O Checkmate um pouco depois, que fazia o mal. Mas, enfim, abriram aquela caixa, todo mundo ficou encantado. Por quê? Porque a gente, é como se fosse a nossa casa. Falei, não, vamos fazer. Então, todo mundo colaborou. Muita gente, eu doei assim, emprestei coisas de jornal, como é que fala? Matérias, fitas, objetos. O arquivo pessoal. Arquivo pessoal. A TV Cultura. E eles pesquisaram, fizeram um trabalho monumental. E lançaram para a população. Então, 20 anos depois, é que a gente soube o tamanho da importância. Por quê? Na minha análise, porque a TV Cultura não tem Ibope. Então, e também não tem o cliente. Por exemplo, Gabriel, você deu 20 pontos no Ibope, né? Então você ganha tanto, porque você entra no ar e vende. Então, isso é uma televisão comercial. É proporcional às cenas. O ator principal escreve mais cena. Quanto mais cena para ele, mais sobe a pontuação, a visualização. E assim é. Hoje a visualização hoje nossa é outra. Mas é a mesma coisa. É o tempo de tela, né? É o tempo de tela, entendeu? Então, o que dava de Ibope. Então, a gente nunca teve mensurado isso. Entendeu? E a gente teve, nós, pelo menos, a TV Cultura nunca teve esse compromisso com a gente, né? De falar, você é valiosíssimo, ou você não, ou você é um produto legal, porque ela congelou naquele produto, ficou 30 anos passando aquele produto e não fez um outro. Então, o produto é praticamente um detalhe para uma emissora daquela, né? Porque numa emissora privada, isso seria tratado de uma outra forma, justamente porque é um produto de fins não lucrativos. Então, não se pensa nisso, não se tem um retorno e também não dá uma satisfação do retorno para a gente. Ok. Faltava o retorno financeiro do sucesso estrondoso que vocês fizeram. Para evidenciar que era um sucesso, porque se fosse numa televisão privada, a gente teria noção do sucesso, porque ele daria o feedback, né? Porque estava aberto. Tanto que, na época, a TV Cultura não tinha o departamento de marketing. Pensa, uma emissora. Tanto que, quando saiu o Castelo Rá-Tim-Bum, choviam patrocinadores para o programa. Não podia ter. Não podia? Por estatuto. Não podia. A única coisa que podia era um slide que o presidente, na época, de um produto que bancava o horário e tal, mas o programa era um edital, talvez uma lei de incentivo que foi da Fiesp, na época. Então, chovia patrocinadores, assim. Pensa, se fosse, por exemplo, numa Rede Globo,
Seria como se fosse o sítio do Pica-Pau. Ia sair um monte de produtos. E rentabilizar em cima. Você acha que faltou isso para a cultura? Não, faltou não teve. Não tinha o departamento. Por exemplo, o Cocoricó já teve. Aí sim, tinha DVDs. Tanto que Castelo, você só comprava fita VHS na TV. Você tinha que ir lá na TV comprar. Tinha que ir em loco. Em loco, entendeu? E o máximo que foi liberado por estatuto era o material editorial, que eram uns livrinhos com desenhos e tal. Mas não foi o Cocoricó, não. Aí já tem ovo, já tem lápis, já tem não sei o quê. Que a TV Cultura, por a mudança na questão até do estatuto, enfim, começou a capitalizar nisso. E o apoio cultural, que não tinha, até nisso o Castelo foi precursor, porque ele abriu o apoio cultural, senão não teria existido. Entendeu? Hoje a TV Cultura só faz com apoio cultural. Exatamente. Entendeu? E depois desse afastamento histórico que você percebeu que realmente foi um grande sucesso, foi um hit. Foi um hit. Por que fez tanto sucesso o Castelo Rá-Tim-Bum? O que você acha que tem ali na fórmula que outros programas não tinham? Ou os programas infantis? Voltando ao que eu te falei da Caixa de Pandora, quando abriu de novo, aconteceu o mesmo fenômeno. Eu chamo de um fenômeno. Não é um fenômeno de magia. Claro, magia está presente. Tem muita mágica nas coisas. Mas a magia precisa de 4 elementos. Água, terra, fogo e ar. Né? Que nós temos. Então, ou seja, pessoas, bons profissionais, super comprometimento, um excelente roteiro. E todo mundo fazendo isso com o coração. Então, isso é uma grande fórmula. Se vai dar certo ou não, aí é uma outra coisa. Entendeu? Mas isso, com certeza, vai ser um trabalho prazeroso de se ver. Então, e falo isso porque quando abriu essa coisa que a gente viu o tamanho da dimensão, e aí teve os encontros dos 30 anos da gente, e era um barato, porque a gente foi de coração aberto. Entendeu? Tipo, se é uma outra emissora, ela fala, não, você tem que... Tô chamando o ator, pago o ator. Não, a gente foi porque a gente queria ir. Foi de graça. Foi de graça. Porque a Fundação Padre Anchieta abriu pra gente. Não valorizou tanto assim monetariamente, digamos assim. É bem complicado essa questão da TV Cultura, porque ela não se presta a isso. Eu não estou culpando. E eu sempre falei que a TV Cultura, desde aquela época, sempre prestou a sua função social, para o qual ela existe, entendeu? Que é passar conteúdo cultural e educativo. Se ela faz isso até hoje. Ok, isso é que me interessa, no caso da emissora. Senão eu teria escolhido outra emissora. Sim. Entendeu? Para trabalhar. E a gente é conteúdo, por isso que fica sempre. Eu não sou um assalariado, não sou patrimônio, não tenho selinho da cultura. A gente é conteúdo. Enquanto gerar conteúdo, ela vai precisar. Então, ou qualquer outra emissora. Né? Agora, por que, né, que deu tão certo? Primeiro que um bom roteiro é o que manda. O Castelo é um excelente roteiro. E ele foi feito para ser atemporal. E daí o sucesso da emissora. Puxa, temos um produto que eu posso veicular 30 anos e não sai de moda. Nem pelo figurino, nem pela direção de arte, nem pelo roteiro. Porque se eu estou falando de Castelo, que vem desde a Idade Média, se eu estou falando de bruxa, se eu estou falando de escola, se eu estou falando de ET, de literatura, de dança, de música, em qualquer tempo. Então, mas é muito trabalhoso. E aí entram o quê? A linguagem dos bonecos, e não só manipulados, foram bonecos de corda, né? Bonecos de vários tipos que entraram ali. Então, e aí, puxando a sardinha aqui pro lado do boneco, isso virou o coqueluche da época. Você imagina se o Castelo tivesse sido uma emissora que dava 90 pontos no Ibope. A Cultura, naquela época, dava traço. Que a gente brincava, falava, olha eu deitado assistindo televisão. Era o traço, né? Mas não, a Cultura chegou a dar 12 pontos no Ibope com o Castelo Rá-Tim-Bum. É um recorde que ela nunca teve até hoje. Só que isso nunca reverteu um feedback para a gente ou para a própria emissora. Mas foi uma contribuição para a sociedade. Então, quando alguém se aproxima de mim e fala, puxa, eu gostei do seu trabalho, eu falo, puxa, eu cumpri uma parte da minha missão. Entendeu? Isso, para mim, é fantástico. Sim. Entendeu? E é sobre... muito... Tá falando sobre feedback,
né? O Castelo, me corrija se eu estiver errado, ele foi todo gravado para depois ser lançado, né? Uhum. E aí tem aquela questão de não tinha redes sociais, não tinha o feedback da audiência, eles gravaram sem saber se aquilo ia dar super certo como deu. O quanto isso ajuda o trabalho artístico ou prejudica? Na verdade, a gente não sabia que tinha um produto tão grande. Isso ajuda.